2,7 milhões em dinheiro. Foi o quanto a Polícia Federal encontrou na casa de um desembargador investigado por venda de decisão judicial. Não é caso isolado. É apenas a ponta do iceberg de um escândalo que a gente vai dar o nome de sentençalão, a venda de sentenças por juízes e desembargadores. As suspeitas vieram ao público depois da apreensão do celular de um advogado de Cuiabá, Roberto Zampieri. Conhecido como lobista dos tribunais, o Zampieri era famoso pelo bom trânsito do Poder Judiciário e pela incrível taxa de êxito em casos considerados perdidos. Na verdade, ele operava um esquema que funcionava da seguinte forma: Zampieri, o advogado, buscava clientes que tinham interesse em processos que tramitavam no Superior Tribunal de Justiça. Daí os funcionários dos gabinetes dos juízes passariam eventuais minutas de votos para os advogados e lobistas, que por sua vez entrariam em contato com as partes interessadas para negociar as vendas das sentenças. Caso o valor fosse pago, a minuta seria transformada na decisão judicial oficial. Caso contrário, a decisão seria alterada em favor da parte oposta. O esquema funcionou até 2023, porque o Zampieri foi assassinado com 12 tiros na porta do seu escritório. Ao lado do corpo, a polícia encontrou o celular de Zampieri com áudios e documentos que revelavam a existência do esquema. A partir dos diálogos e documentos encontrados, a Polícia Federal começou a investigar o caso. Resultado: 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul afastados, que terão que usar tornozeleira eletrônica. Eu não vou colocar o nome deles aqui porque eu temo pela minha vida. E sabe o que é pior? Não é caso isolado. Na Bahia, a Polícia Federal identificou o mesmo esquema de uma desembargadora que teria resultado em vantagem devida de 35 milhões. Em 2021, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aposentou um juiz que teria se beneficiado com mais de 1 milhão pelo mesmo motivo. No Tocantins, aconteceu a mesma coisa. Isso é frequente. E qual a punição para quem faz isso? No máximo, aposentadoria compulsória, ou seja, receber sem trabalhar. Nós não queremos achar que o judiciário todo é assim. Então, por favor, façam algo. Caso contrário, a gente vai poder dizer que este é o país do sentençalão, onde pequenas instâncias geram grandes negócios para juízes desonestos. Como é que a Polícia Federal chegou nessa cúpula do Judiciário de Mato Grosso? Estava investigando outras pessoas e aí o chamado encontro fortuito. O que é? Você acha em celulares de servidores do TJ todas as informações sobre as vendas dos magistrados, as vendas de sentença. Assim você chega no topo dessa cadeia aí investigativa em relação ao judiciário. E aí, gente, tem muita informação nova. Por exemplo, entre as mensagens que estão em poder da polícia e foram enviadas ao Superior Tribunal de Justiça, tem mensagem que um dos investigados diz o seguinte: olha, não sei como o CNJ não pega. O CNJ, que é o órgão que investiga magistrados. Olha, eu não sei como é que a polícia não pega. E há um entendimento da Polícia Federal de que esse esquema era tão estruturado, tão contínuo, que internamente já era tido como algo rotineiro, normal. Tem decisão que gera um pagamento indevido de 5 milhões para apenas uma advogada, dentre tantos advogados suspeitos nesse caso. Tem também uma coisa muito importante que mostra como essa operação ela é robusta na questão dos indícios. A Polícia Federal tem relatórios do COAF, aqueles relatórios de inteligência financeira que vão ali mirando o caminho do dinheiro. E aí o COAF achou, por exemplo, pagamentos em espécie para despesas pessoais de um magistrado, pagamentos em dinheiro vivo de patrimônio caríssimo. Comprou lancha, na verdade, moto aquática, comprou carro, comprou imóvel com dinheiro vivo. E aí, o que acontece? O COAF conseguiu rastrear e está lá escrito, olha só, movimentações atípicas de desembargadores estão entre as provas, na verdade, os indícios contra esses magistrados. Quando a ponta do judiciário, que é quem determina medidas extremas contra bandidos, tornozeleira, prisão, busca e apreensão, é, na verdade, a mira, tá do outro lado do balcão, a gente tem algo muito sério que envolve o sistema judiciário em si, envolve a cadeia mais alta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, envolve uma questão de credibilidade, porque outros desembargadores não estão entre as suspeitas, trabalham de forma honesta, trabalham cumprindo o papel institucional que o Estado lhes deu. Porém, há 5 desembargadores, isso não é pouca coisa, fazendo o contrário, e isso é algo gravíssimo de maneira institucional
e de maneira criminal também. Em princípio, havia uma suspeita da Polícia Federal de que apenas servidores dos gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que nada tem a ver com o STF é uma coisa, o STJ é outra, às vezes as pessoas confundem, mas de alguns gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, servidores estariam recebendo dinheiro para manipular ali algumas decisões, alguns vereditos ali dos ministros do STJ. Esse dinheiro seria pago por um grupo de empresários, formado por empresários e também por lobistas, para conseguir ali decisões favoráveis aos seus litígios no âmbito ali do STJ. E isso, primeiro se desconfiou que era de fato ali algo que estava restrito aos servidores, aos funcionários, a alguns funcionários desses gabinetes, mas houve um ponto que foi identificado ali pela PF, que foi um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que identificou uma transação suspeita envolvendo um ministro do STJ. A gente ainda não tem os nomes, né, dessas pessoas envolvidas, porque o caso tramita em sigilo, está em segredo de justiça, só que essa citação ao ministro nesse relatório do COAF obrigou, né, exigiu que esses autos fossem encaminhados ao STF, que é o foro adequado, né, para investigar ministros do STJ. Os ministros do STJ têm o chamado foro especial, né, ou foro privilegiado, como se convencionou chamar, no Supremo. E aí por isso que essa investigação subiu para o STF, foi sorteada e, na verdade, foi distribuída ao ministro Cristiano Zanin, que vai ser o relator dessa investigação, e foi o ministro Cristiano Zanin que enviou esses autos para a PGR analisar quais serão as próximas providências. Como cabe ali à PGR acusar, né? A gente tinha falado disso anteriormente em relação ao deputado Gustavo Gayer, é o órgão responsável por realmente tocar essas investigações. Tem que haver uma avaliação ali por parte do procurador-geral se de fato os indícios são suficientes contra esse ministro para justificar a permanência desse caso no STF, ou se realmente está tudo ali se encaminhando ou apontando para o envolvimento apenas dos servidores, e aí, diante disso, o caso deveria tramitar na primeira instância. Isso tudo vai ser avaliado pelo Procurador-Geral. Já há no Supremo Tribunal Federal esse relator definido, que é o ministro Cristiano Zanin, e o STJ afirma que abriu procedimentos internos para apurar esses fatos, né, que são bastante graves, e também afastou servidores que supostamente estariam envolvidos neste esquema, e que, segundo o STJ, não há indício de participação de nenhum ministro do tribunal. Eles colocam isso numa nota que foi divulgada essa semana em resposta aí a essas investigações que estão avançando. E um ponto curioso que foi revelado até pela revista Veja, Pedro, e depois confirmado aqui pela gente na CNN com fontes da investigação, são conversas interceptadas, né, entre quem supostamente faz parte desse esquema. Quando ali estão falando sobre a possível manipulação de sentenças, um interlocutor diz para o outro que até a vírgula ficou igual, né? A vírgula solicitada ali indevidamente acabou, de fato, saindo no despacho, né? Numa decisão ali de um ministro do STJ. Então, os fatos são bastante graves e estão em apuração agora com a PGR.